E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conversando RPG. Lembrando que esta conversa vai estar disponível, além do YouTube, no Spotify e SoundCloud. E é isso. Hoje eu estou aqui na companhia do mestre Dúlio Schirmer, mais conhecido como Mestre DS. E aí, mano, beleza? Opa, beleza demais, Ramon. Lisonjeado aqui com o convite para vir conversar um pouco sobre RPG. Obrigado pelo convite. Tamo aí, pro que der e vier. É isso aí. Nesse dia tu me convidou pra gente fazer uma campanha ali, né? O Improvisando. Cara, foi o primeiro servidor e o primeiro mestre que eu vi essa iniciativa aí de convidar o membro para fazer uma sessãozinha rápida para conhecer e tal. Me fala mais um pouco disso aí, mano. Como é que é? Na verdade, o improvisando, ele nada mais é do que um RPG em base, né? O RPG, ele é muito improviso. Hoje em dia a gente trabalha mais coisas mais bem elaboradas e tal. Mas se eu for dizer sobre o começo do improvisando e como eu pensei nisso, eu diria que ele começou com a campanha. Existe uma campanha que eu narro. Hoje são 5 jogadores, vários entraram, saíram, o grupo foi mudando durante a história. E é um RPG sandbox que eu narro. E a ideia é que ele seja bem detalhista, bem minucioso nas ações. A gente não dá skip time, nem esse tipo de coisa. E a necessidade do improvisando veio junto com a necessidade de novos jogadores, né? A vida da gente é muito corrida, então um jogador que está jogando hoje, ele pode não querer jogar amanhã, pode surgir algum problema na vida dele, a gente tem que preencher essa lacuna. Então, como eu tinha essa necessidade de rotatividade na campanha, que se chama o conflito nefasto, eu precisava de filtrar os jogadores. Então, improvisando surgiu como uma ideia de que cada pessoa que entre no meu servidor, a gente faça pelo menos umas meia horinha, 40 minutos de jogo, um a um, para me sentir como está o jogo daquele jogador. Que nível de simbiose nós alcançamos juntos, para mim futuramente estar inserindo ele na campanha, entende? E além disso, tem outras possibilidades, a gente trabalhar improviso, né? A gente aprender a improvisar, a pensar um pouco mais rápido, tanto eu quanto o jogador que participa, né? E a gente joga várias vezes, muitos jogadores jogam com o mesmo personagem, ou cada vez a gente cria um personagem diferente, mas nunca é uma história contínua. Ela sempre tem um meio, um começo, um meio e um final, né? Entre aspas, do improvisando. Então a ideia é essa, o que você jogou foi isso. É como se fosse a peneira do DS aí. Muitas vezes eu não falo isso para os jogadores, mas acho que se eu for analisar mais a fundo, para mim é mais ou menos isso. E funciona bem, né? Porque ali tu já vai ter uma noção da jogabilidade de cada um. Tem uns caras que estão mais adiantados, uns caras que estão começando agora. Aí tu já coloca mais ou menos o pessoal no mesmo nível, né? Exatamente. Até porque é uma maneira de eu conhecer, eu criar um elo com o personagem. Pergunto a idade, quanto tempo ele conhece o RPG, quanto tempo ele joga, o que ele está acostumado a jogar. A gente acaba se conhecendo melhor e criando essa simbiose, né? Como eu sou um mestre, como eu já disse, adepto da abordagem ativa de interpretação. Ou seja, você já vai jogar sempre como você mesmo. Então vai se referir a você como eu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu penso, eu me movo, né? Eu monto no cavalo. Então, muitos jogadores que chegam, eles não vêm com essa abordagem de interpretação. É uma forma de eu mostrar isso também a eles, né? Afinal, o mestre tem que buscar se divertir. E eu me divirto quando eu tenho isso do jogador, sabe? Essa profundidade, digamos assim. Então, mesmo que venha um jogador de D&D mais assíduo, com abordagem em terceira pessoa, uma abordagem mais simples, eu trabalho antes da gente jogar essa outra possibilidade, entende? Um desafio para que ele interprete daquela forma. Porque na campanha nós interpretamos daquela forma e é a forma que eu me divirto. Então, a gente tem que buscar o meio termo, né? Onde eu me divirto, onde o jogador se diverte, a gente tenta fazer um pouco disso, né? E é impressionante, Ramon, porque tem jogadores com muita experiência que não se adaptam a um estilo, o meu estilo narrativo. Às vezes a gente pode ter alguma rusga ou alguma outra coisa, como
acontece várias vezes. Ou então, cara, vem aquele cara iniciante e a gente entra em simbiose, o cara tira uma interpretação fera da cartola, sabe? Acontece de tudo, já aconteceu de tudo no Improvisando. A gente tem mais ou menos uns 150, 200 pessoas no servidor e eu sempre busco fazer pelo menos uma vez com cada. Eu vi ali, tu colocou hoje, né? Eu até bati aqui um print. One Shots do improviso. Eu achei interessante que tu colocou ali horário, agora. Então é tipo, é prova que isso é improvisando mesmo, né? Tanto pro player quanto pro mestre. Tu busca fazer essa coisa assim em cima da hora e vamos ver no que vai dar. Sim, sim. Eu tenho muito material, né? Que eu já mexo com RPG há um tempo. Então tem muita coisa, às vezes eu consigo bolar uma aventurazinha simples, sabe? Mas onde o personagem vai poder encarnar. Eu geralmente deixo ele escolher um tema ou dois e os outros elementos eu que escolho, né? Dentro da trama, onde eu me sinto confortável. Muitas vezes tiram a gente da zona de conforto. Eu já narrei de tudo, cara. Já narrei um jantar com deuses, Rolou. onde a coisa esquentava e esses deuses entravam em guerra ali mesmo no Olimpo. Já narrei uma perseguição de piratas, um tiroteio, navios trocando bala e o pirata salta pro outro barco através de uma corda, quase como Tarzan. Já narrei, pô, a sua, Ramon. Caralho, me deu um branco. Era Como foi o. a sua? Era o Halfling, o El Ramonzito. E ele tinha que matar um cara que sequestrou a filha do cara, mano. Uma coisa. Ah, lembrei. Ramonzito era mais quase um suspense, né? Aquele clima da ladrãozada ali, né? Foi bem legal também. Você interagiu com um pirata, né? Isso. Achei massa porque tu deu aquela liberdade pra mim poder colocar os itens mágicos. E eu trabalhei em cima daquilo ali com a criatividade, tá ligado? Sim, a capa da coruja, eu me lembro. É, o dragão, o artífice lá, a ilusão na real. Sim, a distração para você entrar dentro da fortaleza. Foi bem legal. Então, tem muito isso também, dar asas ao jogador, né? Nós jogamos sessões, por exemplo, onde os personagens são cartunescos. Então, havia um personagem, um amigo meu, o Nero, que ele se chamava Mister Cat. E ele sacava uma arma de dentro do bolso, sabe? Uma bazuca e tal. Era bem legal. E a gente tenta nivelar o desafio, né? Os inimigos também fazem as mesmas coisas para criar o desafio, né? Eu acho que o jogador ele tem que sentir alguma emoção jogando RPG. Pode ser o medo, pode ser curiosidade, pode ser tudo. Bem assim mesmo. E ali sobre o que você falou, que tipo, você já mestrou de tudo, jantares com deuses e piratas, etc. Isso aí, de certa forma, deixa o mestre até mais casca-grossa, né? Deixa ele mais preparado para o que daí vier, né? Sim, sim. E no meu caso, cara, eu digo que eu tenho que estar preparado, porque essa campanha, os meus jogadores, eles puxam o jogo assim, sabe? Do nada, e você tem que improvisar. Às vezes você planeja uma sessão, essa sessão vai aparecer esse personagem, vamos ver como eles vão lidar com ele, se eles vão conseguir ajuda desse personagem ou não na guerra. E de repente eles tiram um as da cartola e buscam um outro RP e acabam conseguindo bônus que eu não havia pensado antes. E eu tenho que improvisar, então esse improvisando esse projeto me ajuda muito a manter também centrado na campanha. Aliás, convido a todos a assistir hoje, no caso da gravação, quinta-feira às 21 horas, no servidor do DS, né? O Ramon pode deixar aí meus dados para vocês tentarem encontrar aí. Vou botar. Beleza? É toda quinta? Toda quinta às 21 horas chama o Conflito Nefasto. Sou eu e mais 5 jogadores. É um elfo paladino, uma feiticeira barbarian. Lá é como se os bárbaros não fossem uma classe, é como se eles fossem uma raça, né? Assim como existem os anões, existem os barbarians lá, os barbarianos e tantas outras alcunhas eles levam, os filhos dos gigantes. Entendi. E existe então o elfo paladino, a feiticeira barbariana. Existe um general gladiador, que também é um barbarian. Existe um assassino das sombras, um renegado, um traidor. Um homem que lutava contra os heróis, agora luta a favor deles.
E existe uma caçadora de monstros. É um grupo bem peculiar. E quando eles são colocados assim à prova, é muito maneiro de ver como eles agem nas situações aí. Que a gente cria um orgulho para mim nessa campanha. Mano, e aquele o sistema do situacional, do D6? Ali tu usa isso só no improvisando ou tu usa nas tuas mesas normais? Uso nas minhas mesas normais também. As mesas da campanha também são usados. Ali é um dado que eu criei que se chama um dado de cenário. Porque a campanha que eu narro, ela tem a alcunha de sandbox. O sandbox ele é definido por um jogo onde os jogadores fazem as escolhas que eles querem. Existe uma trama que eu criei, a trama da guerra, a trama do imperador nefasto, o imperador negro, que luta contra a liberdade na região de Drusta, região onde eles se encontram, a região dos barbarianos. E eles têm a opção de seguir. Essa campanha, para se ter uma ideia, Ramon, ela começou, eles jogavam no lado inimigo, em teoria, no lado do imperador. E essa campanha teve uma reviravolta no primeiro ato, onde esses personagens, por escolha deles mesmos, caracterizando o sandbox, decidiram mudar o rumo da campanha. Então eles deixaram de ser o lado do imperador e se tornaram traidores, passando para o outro lado. Então, em teoria, eles criaram as próprias escolhas deles. Né? Ao ver o que causaram na guerra, os escravos que eles conseguiram para o imperador e ver o que seria feito com eles, eles decidiram abandonar aquela vida e seguir um outro caminho. Então, muitas vezes no decorrer do jogo, eu penso em situações. Vou dar um exemplo. Certa vez eles atravessaram as grandes montanhas do Serrilho Gelado, montanhas selvagens, inexploradas. Para se atravessar aquelas montanhas são dias de viagem sem ver a civilização. E enquanto eles atravessam aquelas montanhas, digamos que em determinado ponto pode haver um penhasco caído onde há uma ponte mal feita, ou pode ser uma passagem limpa. E isso é apenas um dos detalhes dessa viagem. Avançando, atravessando a floresta, a montanha, esse penhasco, eles seguiram por um caminho cheio de zigue-zague de pedras, mas ali existiam predadores. Eu peço o dado de cenário, 1, 2 ou 3 podem ser alguns lobos que talvez nem os ataquem, apenas passem por eles, lhes encarando e os julgando como presas inalcançáveis. Ou eles podem tirar 4, 5 ou 6, e se tirarem esse número já podem rolar percepção, para ver se avistam um grifo enorme descendo sobre eles em rasante. Entende? Funciona mais ou menos assim, não sei se deu para entender. É como muitas outras vezes eu rolo esse dado não só para um cenário em si, um adversário, mas também uma reação. Você abre as portas do salão do rei, vocês vão caminhando em direção ao trono e role um dado de cenário para ver se o rei lhes responde levantando com um sorriso, ou se ele permanece sentado e carrancudo. Entende? Sim, sim. Tu deixa à mercê do dado decidir o cenário, né? Tipo Pra isso. onde vai direcionar e tal. Isso tem muito de improvisando também. E é engraçado porque você pode planejar uma sessão, ter a imagem do rei, a imagem do salão, mas quando você faz isso, você gera uma aleatoriedade sandbox, compreende? Exato. E nesses teus tempos aí de mestre, qual é o tema que você mais narra? E qual que tu mais prefere? Ah, sem dúvidas nenhuma, minhas referências são muito de Senhor dos Anéis. Eu li vários, os livros da Terra-média, eu li acho que todos. A Terra-média é o mundo de Senhor dos Anéis, né? Então, eu tenho muita referência do épico, do medieval, do fantasioso. Não sei explicar muito bem essas alcunhas que as pessoas dão, mas eu diria que seria entre épico, medieval e fantasia. Se eu pudesse escolher 3. Eu realmente o alimentei muito para criar esse mundo do Senhor dos Anéis. É um mundo muito rico e o Tolkien é muito foda.
Então, eu acho que o gênero que eu mais gosto é o gênero da campanha, né? Que eu jogo toda semana, é esse aí. Épico Fantasia. Aham. E, mano, conta um pouco da tua experiência com mesas presenciais. Tu sempre foi mestre? Bom, as mesas presenciais que eu tive foram sempre com as mesmas pessoas. Eu cresci numa cidade pequena, então tinha um grupo que a gente era muitos colegas, a gente sempre se reunia na casa de um dos amigos no final de semana. E a gente jogava sempre, cara. Então, e sempre eles pediam para eu narrar. É uma coisa que desde sempre eu queria jogar e eles, não, você narra e não sei o quê. E a gente chegou a jogar campanhas, sabe, mais longuinhas ali, de várias sessões e com as fichinhas e tal. Então, minha experiência, esse amigo nosso, ele tinha um livro do Tormento, eu lembro, era muito maneiro. Tinha o Black Skull na capa, muito foda. E a gente lia muito e alimentou muito daquele cenário de Tormenta RPG, né? Não em si do sistema, porque a gente acabou adaptando o Tormenta RPG para o nosso próprio estilo, que é esse aqui que eu narro hoje, né? Eu diria que eu adaptei ele, porque como eu era o mestre, eu achava assim melhor de se jogar, né? E, bom, então a gente jogava era mais assim mesmo, era só nós. E, cara, foi muito isso, assim, na infância. A gente adaptou esse D6, como a gente só tinha o D6 para jogar, era sempre com ele, definindo as ações basicamente com dados neutros, um 2 ou 3 você consegue, 4 5 ou 6 não consegue. Um personagem que era mais forte poderia ter um dado 4 alguma coisa do tipo. E nessa a gente jogava muito, assim. Aí, depois de vários anos, esse amigo meu foi embora, foi para outra cidade. A gente continuou amigo e tal. E aí, certa vez, ele veio pra cá, a gente chapou os glóbulos, bebemos todas lá num sítio. E aí ele falou: porra, vamos jogar RPG. Tinha outras pessoas e a gente jogou e foi muito maneiro. E aí, acho que depois disso que eu vim pra internet procurar. E aí eu descobri que tinha o Discord. Aham. Isso já há alguns anos, entendeu? E aí eu comecei a, de fato, trabalhar no RPG do Discord. Mas foi isso que aconteceu. A gente jogava muito presencial. Quase todo final de semana a gente jogava nessa época que eu te falei. Nem que fosse um pouquinho. Nossa, que legal, mano. Show de bola. Então quer dizer que tu voltou com uns 20, 26 mais ou menos. Por aí. Uns 27, eu acho, eu diria. Ah. E como é que foi essa mudança pra ti do presencial pro Discord? Tu teve alguma... Foi de boa pra ti? Rolar os dados virtualmente? Cara, quando eu descobri a maneira de rolar o dado aqui, eu achei muito legal. E outra, quando eu fui descobrindo as mídias e as coisas, eu confesso que algumas coisas no presencial era mais fácil. A gente fazia batalhas de grande escala, por exemplo, desenhando no papel e tal. Quando eu comecei aqui no Discord, eu não usava esse recurso. Eu usava o recurso das imagens, o recurso de um som, de uma música ambiente. Eu achei superior, para te ser bem sincero. Acho que a minha experiência como narrador digital foi muito melhor do que minha experiência como presencial. Eu diria isso. Porque hoje, cara, com o tempo a gente foi aprendendo a mexer no Roll20. Hoje as batalhas campais, as batalhas confusas de muitos inimigos poderosos, uma guerra, um caos. No Roll20 você consegue narrar com mais tranquilidade, entende? Então, acho que até melhor do que no presencial com o Roll20, para você comandar as tabelas, os valores de vida dos personagens. Não que eu ache isso muito importante, mas acho que o desafio, né? Eu adoro deixar meus jogadores ali no hit kill, sabe? Onde uma combinação de dados pode matá-lo. Se eu acertar o ataque, ele errar a esquiva, né? Então, ou ele me atacar e eu rolar um contra-ataque contra ele. No contra-ataque, alguém vai receber esse golpe se ele estiver perto de morrer, né? Muitas vezes isso já aconteceu e é muito bacana de ver. Mas eu matei poucos personagens, tá? Pra deixar claro aqui. Em minha defesa. Mano, se tem alguma dica pra dar pra mestres ou players novos? Se tu pudesse dar uma dica pra eles, o que que tu diria assim?
Cara, eu diria que confiança é tudo. Para se ir, para conseguir transmitir o sentimento na palavra, você tem que falar com convicção. Eu daria dica de tentar mudar um pouco a sua voz em determinados personagens para dar mais vida a eles. Eu diria para que aprendam a usar o Roll20, pois é uma experiência muito maior de jogo. Usem a sonorização a seu favor para criar o clima certo da palavra. E, acima de tudo, busque os jogadores que estão em simbiose, não só com você, mas com o grupo inteiro. O DS aqui prega como quase uma religião que o grupo de RPG é a alma da coisa. Quando os personagens se reúnem e decidem o que vão fazer e como tratam os NPCs que você cria, os desafios, como eles mergulham no jogo. Então busque essa simbiose e só vai ser feliz. Show, mano. Gostei. Pode crer. Mano, todo personagem, né, quando a gente vai criar ele, a gente bota um background dele, que seria ali onde a gente descreve o passado do personagem antes da aventura. Eu quero saber de ti, qual é o teu background, mano? Quem é o DS e quem ele era antes do RPG? Bom, o DS, eu tenho 30 anos. Eu nasci em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Com 6 anos, mais ou menos, eu vim morar aqui em Januária. E eu cresci aqui, cidade pequena, tem um rio nessas terras. É chamada a Terra do Sol, a minha cidade. A gente tem praia, a gente tem cachoeira. Eu adoro esse lugar, amo viver aqui. Eu tenho um irmão, ele mora em São Paulo, é o Leonardo, meu irmão. Amo ele de coração. Eu sou casado hoje e a gente vive aqui, joga RPG, é um hobby que eu tenho. Eu sou vendedor, eu vendo materiais de construção e jogo RPG e adoro isso, cara. Muito bom, eu amo de paixão. A gente tem planos para o futuro aí com isso. A gente tem um material extenso escrito da campanha. A gente tem planos de lançar um livro, eu acho que não do sistema. Não sei se eu sou fã desse sistema, porque ou se eu vou escrever sobre ele. Acredito que sim, não sei, talvez. Mas é isso, é o DS. Um cara do interior, um vendedor e o mestre de RPG. Massa, mano. Não tinha como fechar melhor isso daí. Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado aí pra quem assistiu até o final. Também agradecer ao Mestre DS, né, por colar aqui no Conversando RPG. E lhe desejar boas férias, né, por que não? Tamo junto, Ramon. E É nóis, só força. abraço e até mais. Falou. É nóis, meu irmão. Forte abraço, tamo junto.